Olá, turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Geologia e o assunto que nós vamos tratar hoje é composição e estrutura da Terra. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como o nosso planeta é estruturado e qual a sua principal composição, né? Falar sobre os elementos químicos que compõem o nosso planeta como um todo e também a crosta, que é a superfície do nosso planeta. Na aula passada nós falamos sobre a origem da Terra. Se você não viu, vou deixar o card aqui em cima, você acessa, dá uma olhada na nossa aula e depois volta para cá, tá bom? Então vamos lá para mais uma aula. Quando nós falamos a respeito da estrutura da Terra, a gente precisa voltar lá para o início, lá para o processo de formação do nosso planeta. E naquele momento, né, a gente falou na última aula do processo de acreção quente, que ocorria o que nesse processo? Várias daquelas partículas que estavam ali em órbita ao redor do Sol iriam se aglutinando e fazendo com que o nosso planeta crescesse mais. E essa acreção quente ela é resultado justamente dessa quantidade excessiva de matéria. Né? A gravidade, as forças gravitacionais são tão grandes que a temperatura do nosso planeta ele acaba se tornando muito grande e aí o que acontece? Esse planeta acaba fundindo. Nesse processo de fusão do planeta, totalmente estado líquido, ocorre então a diferenciação química das várias camadas da Terra. Então o que vai acontecer? Vamos aqui para o nosso slide. Os elementos químicos que são mais pesados, eles vão afundar, vão migrar para o fundo do planeta, né, vão lá para o núcleo do planeta, enquanto aqueles elementos que são mais leves, eles vão se acumular na superfície. Né? É lógico que esse processo de diferenciação ele é um pouquinho mais complexo que isso. Isso aqui é só para a gente tentar entender melhor como é que ocorre ele. Quando esse processo, ao longo de vários milhões de anos, ele continua acontecendo, a gente vai ter ali, por um processo de afinidade química, processo dessa diferenciação que ocorre, um zoneamento, ou seja, um planeta dividido em camadas. E essas camadas elas são divididas em crosta, que seria a camada mais superficial, e nós teríamos elementos químicos mais leves, o manto, onde nós teríamos os elementos químicos mais pesados, seria uma camada intermediária, e o núcleo, que hoje nós entendemos que seja praticamente formado de ferro e níquel, pois são os elementos químicos mais pesados que nós encontramos principalmente em meteoritos. Lembre-se que nós falamos na última aula que esses meteoritos são restos, né, desse período de formação planetária. Então, como é que a gente chega a essa conclusão? Como é que a gente entende que o nosso planeta é dividido dessa forma, sendo que ninguém nunca conseguiu acessar o núcleo do nosso planeta? Através do estudo das ondas sísmicas. As ondas sísmicas elas foram muito importantes para que a gente pudesse entender o interior do nosso planeta, e esse estudo é feito através do que nós chamamos de método indireto, ou seja, a gente não tem a possibilidade de acessar diretamente aquele material, mas através do estudo de algumas ondas a gente consegue entender como é que ele se comporta ou como as propriedades daquelas rochas se comportam ao colocarmos essa energia, né, ou a essa energia passar, e aí termos a partir dessa informação dados sobre aquele material. Mas o que são ondas sísmicas, né? As ondas sísmicas, elas são uma forma de propagação de energia através de vibrações. Então, assim como as ondas sonoras, ela vai fazer com que o meio vibre e então a gente tenha algum tipo de resposta. No caso das ondas sonoras, são as ondas que se propagam pelo ar. As ondas sísmicas são energias que se propagam principalmente pelo meio rochoso. Né? Então, o que a gente chama de sismo? Geralmente, a propagação dessas ondas. E essas ondas são propagadas principalmente através, de forma natural, dos terremotos, que são movimentos internos da crosta. Então, toda vez que ocorre um movimento da crosta, a gente vai ter essa propagação de energia na forma de vibrações e que geralmente são interpretadas pela gente como terremotos. Nós podemos também ter a propagação dessa energia
por meios artificiais, como explosões e impactos, e qual é o equipamento que faz o registro dessas ondas sísmicas? São os chamados sismógrafos. E o resultado desses sismógrafos são os sismogramas, né, que seriam ali tipo como se fosse um eletrocardiograma. Tá? Mas o que é que são ondas sísmicas de fato? Né? Quais são os tipos que a gente pode estar falando aqui? Bem, as ondas sísmicas elas são divididas em três, principalmente. As ondas primárias, ondas secundárias, ondas longas ou de superfície. As ondas primárias recebem esse nome porque são as primeiras a serem registradas nos sismógrafos. E as ondas primárias ela têm uma característica muito interessante que elas se propagam em meios líquidos e sólidos. Guardem essa informação. As ondas secundárias elas já vão se propagar somente em meio sólido. E essa informação das ondas secundárias vai ser de suma importância para a gente entender a estruturação do nosso planeta. As ondas longas ou de superfície, como o próprio nome já diz, são ondas que se propagam principalmente na superfície do nosso planeta. A velocidade de propagação dessas ondas ela muda de acordo com o estado físico e a densidade do meio por onde elas estão se propagando. Então, no caso das ondas primárias, elas são as mais velozes. Né? Elas chegam primeiro no nosso sismógrafo e logo após as ondas primárias nós temos as ondas secundárias. Então, em termos de velocidade, as ondas secundárias são mais lentas que as ondas primárias. E as ondas longas ou de superfície, entre as três, ela vai ser a mais lenta. Né? Então, chega por último ali. Então, a gente vai ver agora, eu vou colocar um vídeo para vocês, de como ocorre a movimentação, uma simulação de como ocorre a movimentação dessas ondas sísmicas, para que vocês possam ter um entendimento melhor de como ocorre essa propagação. Essa daqui é uma simulação mostrando como se comportam as ondas sísmicas. Tá? Essa primeira animação aí, ela fala das ondas P, ondas primárias. Como vocês podem ver ali naquele pontinho preto, elas provocam ou fazem com que o material seja comprimido e dilatado logo após elas passarem. Né? Logo em seguida, nós temos então a animação das ondas secundárias. E a movimentação, como vocês percebem, ela é um pouco diferente. Ela se move como se fosse o corpo ali de uma serpente. E é por essa diferença entre a velocidade das ondas primárias e secundárias que nós podemos calcular o epicentro de um terremoto. Quando nós temos ali sucessivas ondas S, né, chegando uma após a outra, nós vamos ter um outro tipo de onda sísmica que se propaga na superfície, que são as ondas LOV. Né? Então, quando essas ondas LOV, elas são de caráter bastante destrutivo, né? Quando a gente olha ali o nosso ponto de referência, a gente vê que a movimentação da superfície ela é muito forte, né? E quando nós temos ali então uma junção das ondas P e ondas S, nós vamos ter o quarto tipo de onda, e no caso aqui uma onda de superfície chamada de onda Rayleigh. Tá? A gente vai ter aí a movimentação no formato circular, como se fosse a onda de um mar. Então a gente percebe que essas duas ondas que se propagam na superfície são as que geralmente provocam os principais problemas em relação aos terremotos. Então, pessoal, como é que as ondas sísmicas ajudaram nós entendermos então a estrutura interna da Terra? Bem, cabe aqui ressaltar que no caso das ondas, como a gente está falando de estrutura interna, as únicas ondas utilizadas nesse estudo são as ondas primárias e secundárias. E lembra que nós falamos ainda agora que as ondas primárias elas têm um comportamento e as ondas secundárias um outro, né? Só para lembrar, as ondas primárias elas se propagam em qualquer meio, né? Tanto líquido quanto sólido. Já as ondas secundárias elas vão se propagar somente em meio sólido. Ou seja, se tiver alguma coisa no estado líquido, a gente não tem o registro dessas ondas. Guarda essa informação. Então vamos lá. Como é que se deu então o estudo das ondas sísmicas? Aí no gráfico nós vemos as ondas S, mais à esquerda, né, e as ondas P, mais à direita. Aqui no eixo Y nós temos a profundidade, então iniciando lá em zero, na parte mais superior, e indo até o raio do nosso planeta, que é de 6.370 km mais ou menos,
E no eixo X, nós temos a velocidade de propagação. O que nós percebemos aqui? As ondas S, né, elas possuem uma velocidade de propagação menor que as ondas P, então ali, ó, vocês vejam que ela começa mais ou menos ali em 4,5, 5, né, enquanto que as ondas P elas têm uma velocidade de propagação maior, iniciando ali por volta de 8 km por segundo. E vocês percebam que ali, até o primeiro tracejado, nós temos quase que aí nenhum tipo de mudança nessa velocidade. Mas a partir desse tracejado, dessa linha tracejada, nós vamos ter então um aumento quase que exponencial dessas ondas, principalmente das ondas primárias, até o limite de 2.900 km. Até essa profundidade, conforme aumenta a profundidade, aumenta também a velocidade de propagação. A primeira coisa que nós podemos ter a partir desses dados é há um aumento da densidade conforme a profundidade aumenta também. Isso é quase que óbvio quando a gente fala, quando a gente imagina, né, da superfície até a essa profundidade, que a gente vai aumentando o pacote de rochas que tem em cima. Então, a pressão das rochas em cima desse material vai se tornando cada vez maior e vai aumentando também a densidade. E lembrem, os elementos químicos também mais densos, eles se encontram nessa camada, cada vez mais próximo do núcleo. Porém, quando chega nesse limite aí de 2.900 km, o que é que nós temos? Nós temos um desaparecimento das ondas S. E por que há esse desaparecimento? Porque provavelmente nós temos aí algo no estado líquido. Tá? Isso é evidenciado também pela diminuição das ondas, da velocidade de propagação das ondas P. Ou seja, nesse limite houve uma mudança de estado físico. Continuando então a nossa viagem ao centro da Terra, a gente continua acompanhando ali as ondas P e a gente vê que tem duas linhas tracejadas, onde a gente tem ali um aumento leve de velocidade das ondas P, significando que houve ali uma mudança de material, de elemento químico ou de composição desse material. Esses pontos onde a gente tem uma mudança muito significativa, que é a primeira linha tracejada lá, onde a gente tem um aumento das ondas sísmicas, da velocidade de propagação das ondas sísmicas, e esse outro limite de 2.900 km são chamados de descontinuidades. Por que descontinuidades? Porque a gente tem uma mudança no comportamento, provocado por diferentes densidades, composições ou estados físicos. No caso do primeiro tracejado lá, a gente tem uma diferença principalmente de densidade e composição, enquanto aqui em 2.900 km eu vou ter uma diferença de estado físico. Com base nesses dados, então, nós podemos separar as camadas da Terra em três: crosta, manto e núcleo. E aí, qual a diferença entre a crosta e o manto? Sua densidade e composição. E entre o manto e o núcleo, principalmente o estado físico. Ou seja, o nosso planeta tem algo no estado líquido, que seria o nosso núcleo externo. Então, para que fique melhor a sua visualização, vou colocar uma figura, né, que mostra justamente o comportamento das ondas P e S, ondas primárias e secundárias, ao longo dessa viagem ao centro da Terra, né, desde a crosta até o núcleo. Então aí a gente percebe principalmente a variação da velocidade de propagação dessas ondas e o local onde as ondas S elas somem. Então, nosso núcleo externo, por estar no estado líquido, faz com que haja o desaparecimento dessas ondas. Essa divisão, pessoal, é a chamada divisão química da Terra. Tá? Então, a divisão química da Terra é com base justamente nessa diferenciação dos elementos químicos que compõem cada camada, que vão fazer com que essa camada possua diferentes densidades e possa se encontrar também em diferentes estados físicos da matéria. Então, a gente vai aqui, eu vou mostrar esse resumão do que é que seria, então, essa divisão química. Então, a gente tem lá a crosta, que pode ser subdividida em crosta continental e oceânica. Então, como o próprio nome já mostra, continental será aquela parte da crosta que está acima do nível do mar, que está formando os continentes, e a oceânica, que forma o assoalho oceânico.
Dividindo a crosta do manto, nós temos a descontinuidade de morro. Né? Essa descontinuidade está ali ó, de 4 a 60 km, porque depende do local da crosta onde nós estamos fazendo o estudo. Como tem partes da crosta oceânica que são muito finas, essa espessura da crosta ela também é muito fina, cerca de 4 km. Levando em consideração a crosta continental, 60 km seria, por exemplo, do topo do Everest até o manto. O manto ele é dividido em superior e inferior. Uma característica do manto superior é por apresentar fusões parciais de rocha, e o manto inferior principalmente pela alta densidade das rochas. Separando o manto do núcleo, nós temos a descontinuidade de Gutenberg, ela ocorre aí a cerca de 2.900 km de profundidade, e a partir daí nós temos então o núcleo, o externo, que se encontra no estado líquido, e o interno, principalmente composto por níquel e ferro. Então essa é a composição principal do nosso planeta. Tá, pessoal? Então a gente vai ficar por aqui. Eu peço que vocês assistam a parte 2 desse vídeo, que vai falar sobre a estrutura física da Terra. Então nós vamos falar um pouco sobre o comportamento das rochas, fazendo esse mesmo estudo, né, da estrutura, e aí a gente vai ver que tem outro tipo de divisão, com base no comportamento que nós chamamos de reológico. Então eu vou deixar o card aqui em cima, vocês acessem. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Se vocês gostaram dessa aula, deixem um like, deixem um comentário aqui no vídeo, e aí a gente então continua na parte 2 do vídeo. Obrigado!